Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos conceitos mais interessantes e, olha, decisivos do direito penal, o erro de tipo. Entender como a nossa percepção da realidade pode, literalmente, mudar o rumo de um processo criminal é fundamental, e é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Para começar, vamos com uma pergunta que talvez muita gente já tenha se feito. Será que é possível praticar uma ação que a lei considera crime, mas sem ter a menor noção de que se está fazendo isso? A resposta é um sonoro sim, e é justamente para resolver esse tipo de situação que existe o conceito de erro de tipo. Bom, e qual vai ser o nosso caminho para desvendar esse tema? A gente começa com o básico, a definição. Depois a gente passa para as classificações mais importantes, como o erro essencial e o provocado por terceiro. E por fim, a gente explora umas modalidades mais específicas, como o erro permissivo e os acidentais. Vamos lá! Ok, vamos ao que interessa. Para a gente construir um entendimento sólido, a gente precisa começar pela base, né? O que, afinal de contas, a lei quer dizer com erro de tipo? A definição parece formal, mas a ideia é bem direta. O erro de tipo acontece quando o que a pessoa acha que está acontecendo não bate com a realidade que a lei penal descreve. Ou seja, a pessoa age, mas ela não sabe que aquela ação dela preenche todos os requisitos de um crime porque ela está enganada sobre um detalhe fundamental da situação. Para isso ficar bem claro, vamos usar um exemplo clássico. Pega só o crime de desacato, lá no artigo 331 do Código Penal. Para esse crime existir, a ofensa tem que ser dirigida a um funcionário público. Então essa qualidade, ser funcionário público, é o que a gente chama de elemento essencial do crime. Sem isso, não há desacato. Agora imagina a cena. Alguém dentro de uma repartição começa uma discussão bem acalorada com outra pessoa, sem fazer a menor ideia de que aquela pessoa é um servidor público que está trabalhando ali. A pessoa cometeu o ato de desacatar, certo? Certo. Mas ela errou sobre a qualidade da vítima. Isso é um erro de tipo de livro. A intenção de cometer o crime de desacato simplesmente não existiu, porque faltava o conhecimento sobre esse elemento crucial. Certo. Agora que a gente já entendeu a ideia geral, vamos avançar para a principal classificação do erro de tipo. Esse erro sobre o tal elemento essencial pode ser de dois jeitos, e as consequências são bem diferentes. Ele pode ser excusável ou inexcusável. A distinção aqui é a virada de chave. Um erro é excusável, ou seja, desculpável, quando o engano era tão compreensível que, poxa, seria até injusto culpar a pessoa. Qualquer um na mesma situação cairia nessa. Já o erro inexcusável ou indesculpável é aquele que acontece por falta de atenção. A pessoa foi negligente. Ela podia e devia ter percebido a realidade se tivesse tomado um cuidado mínimo. E aqui a gente vê o que isso muda na prática. Olha só, nos dois casos, o dolo, a intenção de cometer o crime, vai embora. Se o erro foi excusável, como pegar a bolsa errada no aeroporto, a história morre aí. Fim de papo. Mas, se o erro for inexcusável, a pessoa ainda pode responder por um crime culposo, isto é, por negligência. Mas atenção, só se a lei prever essa punição culposa para o crime. No nosso exemplo do desacato, não existe desacato culposo. Então, mesmo com o erro inexcusável, a pessoa não seria punida. Agora a coisa fica mais interessante. E se o erro não acontece por acaso? E se ele é intencionalmente causado por outra pessoa? Aí, meu amigo, a responsabilidade muda completamente de endereço. Vamos analisar esse cenário passo a passo, que é bem ilustrativo. O médico tem intenção clara de matar. Ele então usa a enfermeira como se ela fosse um instrumento, induzindo ela ao erro. A enfermeira acredita, de boa fé, que está aplicando um simples sedativo, um ato normal da sua profissão. A percepção dela da realidade foi totalmente manipulada. E qual o resultado disso tudo? O ponto crucial é este. A enfermeira que agiu em erro não responde pelo homicídio. A responsabilidade penal vai toda, inteirinha, para quem provocou o erro, ou seja, o médico. No direito, a gente chama isso de autoria mediata. É como se o autor mediato usasse outra pessoa como uma ferramenta para cometer o crime. Beleza, agora vamos entrar num terreno um pouco mais abstrato, mas que acontece bastante e é super importante. O erro sobre uma situação que, se fosse de verdade, tornaria a ação totalmente legal. Essa fase aqui captura perfeitamente a essência do erro permissivo. A pessoa não está errando sobre o que ela está fazendo. No caso, atirar. Ela sabe que está atirando. O erro dela é sobre o contexto em que ela está agindo. Ela acredita piamente que está numa situação de legítima defesa. Mas essa situação só existe na cabeça dela. Formalizando, é exatamente isso.
A pessoa se engana sobre os fatos que criariam uma causa de justificação, como a legítima defesa. Ela não acha que matar é permitido de forma geral, claro que não. Mas ela acredita que, naquelas circunstâncias específicas e imaginárias, a ação dela estaria protegida pela lei. Se esse erro for desculpável, a pessoa fica isenta de pena. Para a gente fechar o raciocínio, vamos dar uma olhada naqueles erros que não acontecem na cabeça da pessoa, na percepção da realidade, mas sim na hora H, na própria execução do crime. São os chamados erros acidentais. Aqui a gente precisa de atenção, porque a diferença é sutil, mas faz todo sentido. No erro em persona, o erro sobre a pessoa, o engano está na identificação. O plano é executado com perfeição, só que contra o alvo errado. Já na aberratio ictus, que é o erro na execução, a identificação está certinha. O problema é a mira ruim. A execução falha e atinge um terceiro por puro acidente. Essa tabela ajuda a gente a organizar as ideias. Olha só, tanto no erro sobre a pessoa, quanto no erro na execução, a lei é esperta. Ela manda considerar as qualidades da vítima que a pessoa queria atingir. Já na aberratio delicti, quando se mira uma coisa e acerta uma pessoa, aí a punição é pelo resultado que de fato aconteceu, geralmente como crime culposo. E por fim, o erro sobre o objeto, na maioria das vezes, é irrelevante. Roubou é furto ou roubo, não importa se o objeto era mais ou menos valioso do que se imaginava. Então vamos amarrar tudo que a gente viu aqui. A grande ideia é, erro de tipo é sobre uma falha na percepção da realidade, e isso atinge em cheio o dolo, a intenção. É preciso sempre lembrar da diferença entre excusável e inexcusável, porque isso define a consequência. Lembrar também que a responsabilidade pode ser transferida para outra pessoa. E, por fim, que os erros na hora da execução têm suas próprias regrinhas. E, para a gente encerrar, fica uma reflexão. O erro de tipo mostra uma tensão que existe no coração do direito. Como ser justo com uma pessoa que agiu sem a real intenção de cometer um crime, mas, ao mesmo tempo, sem criar uma brecha que coloque a segurança de todo mundo em risco? É uma pergunta bem complexa e que mostra por que o debate sobre culpa e justiça nunca termina.